Fala galera, meu nome é Pedro Henrique, eu faço parte aqui da equipe do Data2 e hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o e-mail listener. Ele é um componente aqui, ele serve como uma caixa de entrada de e-mails e a gente pode configurar algumas ações a partir dos e-mails que a gente recebe. Então, para eu explicar um pouquinho mais para vocês, eu vou começar com dois cliques, vou em Rush, vou clicar em e-mail listener e aí aqui a gente já consegue ver a carinha dele. Então, quando a gente cria um e-mail listener, de forma automática ele já gera um endereço de e-mail para a gente. E aqui na barra lateral a gente pode observar o handler, né? Que a gente tem outros componentes que vai executar as ações com base no que a gente inserir, desejar ou o plano de desenvolvimento. E aí aqui a gente vai ter os Enable Execution Logs para logar e a pasta do Drive para esse e-mail. Então, como ele vai funcionar como uma caixa de e-mails, eu vou enviar um e-mail para ele, só para a gente ver como é que ele chega. Então, vou colocar aqui teste e-mail. Mensagem genérica. E aí eu vou enviar bem simplesão mesmo, só pra gente ver como é que ele chega lá. Então eu enviei ele aqui. Vai passar um tempinho, ele não é instantâneo assim, então ele vai fazer todo o processo ali da aplicação, do Gmail. E aí ele vai chegar aqui. Então passou uns segundinhos e aí ele vai vir dessa forma aqui. Quando a gente clica no log do listener, a gente vai ter todas as informações de dados e metadados do e-mail que a gente recebeu. Então a gente vai poder mapear o título, a mensagem, os arquivos que a gente recebe e através disso a gente pode fazer uma gama de execuções e desenvolvimento para aplicar todos esses dados que a gente vai selecionar e separar aqui. E para fazer isso, eu vou dar um passo para trás e vou mostrar para vocês um passo importante que a gente usa aqui dentro do Data2, que é o log, para capturar todas essas informações. Mas para passar rapidinho aqui, eu vou... Então, ele aparece aqui, todos os dados e metadados. Então, a gente tem o from, de quem recebeu. Depois, aqui, que é o nosso e-mail listener, nosso endereço. E se a gente tivesse enviado um arquivo para ele, ele iria aparecer aqui como uma URL, que vai ser salvo nesse drive e depois a gente pode usar os documentos que a gente salva aqui. Mas primeiramente eu queria logar, só para que é um passo muito importante que a gente usa aqui no Data2 para tudo, para ver se está funcionando as coisas, para ver as mensagens que a gente recebe, para capturar um dado, para ver se uma execução que a gente planejou saiu da forma esperada. E eu vou passar aqui para o Logger Service, vou apertar aqui em Log e vou colocar como Info. E aí eu vou criar um objeto e vou falar que ele é o e-mail. Esse e-mail aqui eu vou dar um reference direto nele. Esse reference aqui ele já vai capturar, não precisa colocar body, ele já vai direto. Então a gente pode pegar direto o valor aqui. Então eu vou vir aqui em from ponto value. E aí um ponto de atenção que o value ele vai ser uma lista. Então para acessar esse e-mail aqui eu vou colocar o 0, que é o primeiro item da lista, e depois eu vou colocar o address. Depois do e-mail eu vou colocar título, vou fazer a mesma coisa e vou colocar o subject. Opa!
Depois eu vou vir aqui e vamos ver outro dado que a gente pode pegar. Vou pegar a mensagem. Então, mensagem. Vou dar um reference nela. E aí eu vou pegar o text, que é o valor correspondente. Após isso, vou enviar um outro e-mail para a gente poder ver esse log, tá? Então, como a gente vê, assunto, vou colocar teste 2, colocar agendar reunião. Não sei usar os acentos aqui nesse teclado, mas tudo bem. Vou enviar aqui e vocês vão ver os logs aqui dos endereços que a gente passar para cá. Então ele vai demorar mais um pouquinho, novamente. E aí aqui ele chegou, os dados. E aí dentro do log que a gente colocou aqui de informações, que é o info, a gente conseguiu capturar basicamente os dados e os metadados, mas isso aqui é só um passo simples para vocês perceberem a importância de a gente acessar as referências corretas para poder capturar esses dados. Então a partir daqui a gente já pode salvar eles, executar qualquer passo dentro do handler. E no nosso caso eu fiz um templatezinho para a gente salvar os e-mails que a gente recebe e criar tickets. Então eu já criei um banco de um dataset aqui para a gente utilizar. E aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, monitoramento de tickets. E aqui no handler, eu vou no interaction. Aqui, monitoramento de tickets. E vou dar um save record. Deixa eu pesquisar que fica mais fácil. Save record, e aí eu tenho algumas propriedades aqui, que é o assunto, que vai ser o título. Eu não tenho a mensagem, vou aproveitar para criar. Então, fiz um esqueminha aqui simples, que vai ter o assunto, e-mail, responsável, que não vai entrar dentro do e-mail listener. Vou ter a pasta de arquivos, e aí vou até já aproveitar para fazer isso também, que é pegar essa referência aqui do drive que a gente tem. Ele vai terminar com 327 aqui. E aí aqui no esquema a gente pode colocar nos arquivos. É esse aqui. Lembrar sempre de colocar uma pasta aqui, porque senão ele vai dar um passo para trás. Então vou criar uma pasta aqui. E aí vou colocar a mensagem aqui também. Deixa eu salvar aqui. Esse é uma string. Dei um save. E aí aqui no handler a gente vai começar a salvar esses dados. E aí como que a gente vai fazer isso? Então, aqui a gente vai ter o campo de e-mail, que a gente vai referenciar. Tá? E aí eu vou pegar o reference. Como de ser.
colocar o text aqui. Depois eu vou criar um para e-mail, já foi. Assunto, que é o subject. Tem verso. Aí eu vou copiar aqui. Vai ser o título, volto. Vou em record. Eles tirou, vou colocar de novo, assunto. Command V. Depois eu vou ter e-mail, assunto e título. Text. Que é outra coluna lá do dataset. Eu vou referenciar ela aqui, que ele vai ser o text já foi, e-mail, mensagem, vai ser o, na verdade isso aqui tá ao contrário, e isso aqui vai ser o from ponto value ponto zero ponto address. Deixa eu ver aqui. Tá certo. E aí um passo também que eu coloquei foi um status para quando ele receber esse e-mail, receber esse ticket e formular. Eu criei um outro dataset responsável pelos status e aí eu vou pegar o de novo, que é esse ID aqui. Então toda vez que ele criar um ticket, o ticket vai ser novo. Então, Command C. E aí aqui quando eu salvar os dados desse ticket, ele vai ser esse valor sempre, que é um ticket aberto novo. E aí eu vou enviar um outro e-mail para ele, para a gente ver se ele está salvando esses dados aqui. Então vou escrever, deixa eu copiar o endereço, Ctrl V, e vou colocar aqui layout com defeito. As cores estão erradas. E aí eu vou enviar. Ele vai dar um outro timezinho aqui até receber. Então ele veio e aí a gente vem no dataset aqui para ver o que aconteceu. E aí a gente vem em monitoramento de tickets e aí ele já apareceu aqui, ó, layout com defeito, mensagem as cores estão erradas, o e-mail de quem enviou, esse responsável é um campo que já eu explico e os arquivos. Logo após eu vou enviar um arquivo para vocês verem como é que vem também. Mas basicamente eu montei um template muito simples aqui para a gente ter uma visualização de como isso aqui é poderoso. Então, a partir do momento que a gente recebe os dados dos e-mails, dos metadados, a gente pode fazer muita coisa. E uma delas é essa aplicação para ticket. Mas eu poderia fazer uma aplicação para responder e-mails, para fazer agendamentos, colocar uma IA, por exemplo, para responder esses e-mails. Mas nesse caso do ticket aqui, eu só salvei os dados e eu criei um esqueminha simples aqui para a gente poder ver esses dados.
Então, a partir do momento que a gente capturou e salvou nos nossos datasets, a gente faz o que a gente quiser. A gente pode fazer um dashboard, a gente pode manipular esses dados da forma que convém para o projeto, para a forma que você quiser desenvolver. E aí eu fiz esse pequeno exemplo aqui, que é o de tickets. Então, aquele dataset onde a gente está salvando os tickets, a gente vai acessar os dados dele agora, nessa telinha aqui. E aí aqui estão todos os tickets. E lembra que eu falei que lá no status eu coloquei um novo? Então toda vez que a gente recebe um e-mail, a pessoa colocou lá o título, veio o e-mail da pessoa, esse responsável aqui a gente já vai ver, mas todos os dados que a gente programar para acessar numa tela ou para manipular, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Nesse caso aqui ele sempre vai vir como um novo. E depois eu posso manipular esse dado aqui, por exemplo, numa modal. E aí eu posso atribuir ele a uma pessoa, por exemplo, ou Jonas. E posso alterar também o status desse ticket. No caso aqui eu vou colocar em progresso. E aí vou dar um save aqui. E vou fechar. Assim que eu fecho, ele já vai estar em progresso aqui. A mesma coisa se eu mudar para um cancelado, por exemplo. Aqui. Vou mudar ele aqui para cancelado. Vou trocar, vou salvar. Vou fechar e ele já vai aparecer aqui como cancelado. Isso aqui eu já fiz de forma automática para pegar como e-mail, mas também se a pessoa quisesse fazer um cadastro aqui desses tickets, ela poderia reaproveitar esse sisteminha aqui. E aí agora eu vou para um outro passo, que é... E aí aqui agora eu vou enviar um arquivo para vocês verem como é que ele vai ficar. Então... salvar uma imagem de código normal aqui, só para a gente usar como exemplo. Save imagem, download. E aí aqui na nossa caixa de entrada, na caixa para a gente enviar, vou copiar o endereço, vou enviar um outro e-mail para ele. Assunto: erro no login. E aí, deixa eu achar downloads. Vou colocar uma imagem genérica. Vou enviar. E aí a gente pode ver como que vai vir um arquivo pra gente. Então a gente recebeu aqui, e aí a gente tem o attachment, e aí ele vem em formato de URL, que vai ficar salvo lá no Drive, mas a gente pode acessar através de um artboard, por exemplo, e aí ele salva bonitinho essa imagem, tipo, a gente acessar essa URL aqui, vai aparecer a imagem, assim como se a gente enviar receber um arquivo de CSV, a gente pode programar para visualizar esse arquivo. E um ponto importante de e-mail listener, que também é um caso de uso, seria a gente já, assim que a gente recebe esse e-mail, nesse caso do ticket, a gente pode receber o e-mail, salvar as informações e já dar uma resposta para quem fez essa abertura de ticket. E nesse caso a gente vai usar um templatezinho do NodeMailer. NodeMailer é uma biblioteca do JavaScript e ela funciona como um facilitador de envios de e-mails. Então, eu já deixei um criado aqui para facilitar.
deixei ele como resposta ticket, e aí eu vou chamar ele aqui no handler. Então, além de salvar os dados, eu vou fazer uma devolutiva para quem me enviou. Então, eu vou chamar, deixa eu colocar ele aqui pertinho. Interaction. Vou colocar aqui e-mail resposta, ele já vai aparecer. E aí no interaction dele eu vou colocar um send e-mail. E aí aqui um negócio legal que a gente pode passar, que são propriedades e informações também, através dos parâmetros. Então, para minha mensagem de devolutiva, eu quero colocar o nome da pessoa e enviar para a pessoa que me enviou esse e-mail. E aí, como é que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar vou criar um e-mail que vai ser uma propriedade. Vou referenciar ela aqui. Deixa eu já copiar, fica mais fácil. Command C. E aqui vou dar um Command V. E além do e-mail, eu quero o nome dessa pessoa. Então vou colocar o nome dela aqui. Vou passar como propriedade também. Em vez de address, eu vou colocar name. Então aqui em name eu consigo passar isso pro meu node email, pro meu e-mail. Pro meu node mailer mesmo. Já confundi. E eu passo ele como propriedade aqui dentro. E aqui a gente pode... Fica para outro vídeo, mas isso aqui a gente tem várias formas de configurar. Eu configurei de uma forma muito básica, mas a gente cria um templatezinho aqui. E aí aqui dentro a gente tem todo o processo também de para quem vai ser enviado esse e-mail. A gente pode utilizar um artboard como decoração. Então, sabe quando a gente faz uma autenticação de 2 fatores, por exemplo, que não vem só uma mensagem escrita, mas como se fosse um layoutzinho pré-pronto, com um ícone ou com uma barra assim bonitinha, ele vem tudo certinho. A gente pode usar um artboard para criar um templatezinho também para passar essas informações. No nosso caso eu fiz um bem simplesinho só para passar o conceito mesmo, que eu acho que esse carinha aqui dá para aprofundar bastante também outra hora. Mas aí eu venho aqui no e-mail listener, aqui nos parâmetros, eu já deixei ele meio pronto, então ele já vai estar funcional. Mas caso não tivesse, a gente viria aqui e vou deletar eles. Os mesmos parâmetros que eu passei, na onde eu estou invocando ele, eu vou passar aqui. Então é nome, falo que é uma string, vou passar o e-mail e aí eu vou dar um save, vou voltar um passo e aí aqui no para quem eu vou enviar, eu já referencio aqui o e-mail como a própria que a gente pegou e também no template. Aqui tá, aqui ele já tá certo. Então, pronto, basicamente a gente já está passando aqui para o template para quem que ele vai enviar e o nome da pessoa. Então, o que, que vai acontecer? Quando a pessoa vier aqui e enviar um outro e-mail, opa, vamos ver, colocar meu sistema morreu. Vou colar essa imagem mesmo. Vou colocar aqui, que eu não tinha colocado o attachment, mas vou colocar. Acabei esquecendo e já vou colocar ele para salvar aqui no Save Record. Então, pode ser. E adiciono como parâmetro, referencio ele.
Tá, agora ele já vai salvar o arquivo também lá naquela nossa tabela. E aí eu vou enviar esse e-mail para ele. E vou colocar, não sei mais o que fazer. Vou enviar. Obviamente os tickets não são assim, as pessoas colocam títulos bonitinhos, explicam e colocam arquivos, mas eu estou fazendo só para vocês pegarem a base mesmo de como funciona essa extração. E aí eu enviei esse e-mail. E aí vamos ver aqui, esperar um pouco. Ah, faltou eu referenciar. Faltou esse pontinho aqui, então ele não deu certo, eu não recebi um e-mail de retorno porque eu acabei esquecendo de referenciar, peço desculpa. Mas aqui quando a gente invoca a gente tem que indicar qual template a gente vai usar. Então é de resposta de ticket. Vou enviar outro e-mail. Opa. De ver. Vou colocar erro no login. Vou colocar uma pastinha aqui. Vou enviar. Ele vai executar todas aquelas ações dentro do handler. Vai salvar os dados e por último é para eu receber um e-mail. Então, aqui eu recebi ele aqui. Olá, Pedro Henrique, seu ticket foi aberto com sucesso. Assim que finalizado, você irá receber uma notificação. Então, isso aqui foi um parâmetro que eu adicionei lá, de nome. A mensagem você pode colocar o que quiser. Você poderia personalizar essa mensagem da forma como convém, colocar ícone, colocar logo da empresa, colocar um outro valor, por exemplo, se fosse uma autenticação de 2 fatores, ele poderia vir com o código aqui para a pessoa copiar. E se caso eu fiz ele bem simples mesmo, só para registrar, que dá para passar a propriedade também para a caixa de e-mail para a gente poder utilizar de forma dinâmica. Então ele pegou aqui Pedro Henrique, passou a mensagem assim que eu salvei os dados. Então, se eu vier aqui no dataset, vai ter criado esse último e-mail que eu fiz. Foi o erro no login. Eu não tinha passado nenhuma mensagem, mas ele passou um arquivo. A gente sabe que ele tem um arquivo aqui. Vou dar um reload na página. Erro no login. E aí, deixa eu ver aqui. Não salvou o arquivo. Então, deixa eu ver o que pode ter acontecido. Arquivos é o nome da coluna. Vou no Save Record. Ah, já sei o que aconteceu. Arquivos. Coloquei como attachments, mas a minha coluna é arquivos. Então, copiei. E aí não tem como ele salvar mesmo. Agora ele vai. Vou escrever mais um. E esse é o último para finalizar. Então vou colocar
erro ao realizar login. Vou colocar a mesma imagem para a gente ter como base. Open. Vou enviar esse carinha. Vou fazer ele direto aqui. Aqui provavelmente ele já salvou no dataset. Ver. Tá salvo. Recebi o meu e-mail de retorno. E aqui no dataset, vamos ver, dar um reload. Vamos fechar esse cara. Vamos fazer direto aqui. Tá. E aí o arquivo ele já está aqui dentro. Então ele está salvando o arquivo. E aí é dessa forma que a gente faz a extração de dados, trata eles. A gente pode fazer muita coisa com o e-mail listener, assim como com o Node Mailer também, que ajuda a gente a fazer essa resposta para quem enviou para a gente o e-mail. Essa resposta poderia ser de um bot processada. No meu caso foi uma resposta fixa, mas isso poderia ser um processamento de dados vamos pegar um exemplo assim, que um cliente envia produtos, categorias de produtos, e aí eu conecto o e-mail listener com uma IA, processo os dados que eu recebo, e aí no retorno dele eu pego a prompt final, o que ele teve como resposta, e aí eu posso utilizar para responder o cliente de forma dinâmica. Posso adicionar casos de usos para quando o cliente esqueceu de enviar um dado ou não, aí ele nem processa tudo, ele já envia uma mensagem, por exemplo, faltou uma categoria, faltou isso, já dá uma devolutiva para o usuário, nesse exemplo. O usuário vai lá, adiciona e aí ele processa. Então tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer aqui dentro do handler. Muita coisa mesmo, muita aplicação. E uma forma que eu encontrei de explicar de forma simples o conceito por trás disso foi através dos tickets. Então, salvar os dados que a gente recebe, transformar eles em tickets e de uma forma visual mostrar para vocês como que a gente pode manipular esses dados também. E eu encerro por aqui. Eu acredito que a gente pode sim aprofundar em mais coisas, mas o conceito básico para fazer tudo, eu acho que eu consegui passar. Caso alguém tenha dificuldade em alguma coisa, tenha alguma dúvida, eu fico à disposição. E é isso. Tô aqui e é nóis.